Recado muito importante para você antes de assistir essa revisão aqui, a nossa Semana Vale Tudo. Olha só, é muito importante você conferir se você está inscrito aqui no canal para você não perder nenhuma aula e, é claro, não perder a nossa correção da sua prova no domingo. Olha só, se você ainda precisa se preparar, não está tão confiante e deseja resolver questões, nós temos aqui um pacote de simulados. São 5 simulados de acordo com a banca para você gabaritar e testar os seus conhecimentos. Então, se você tem interesse, aqui na descrição da aula você vai encontrar o link, ou se tiver dificuldade, pode entrar em contato com o nosso atendimento que o pessoal te passa todas as informações. Então vamos lá, rumo à GCM de Rio Preto. Eu quero ver você aprovado. Tamo junto, boa prova! Fala pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui no canal do Vale Concursos. Você aí do outro lado se preparando nessa reta final aí com destino à sua aprovação para GCM de São José do Rio Preto, isso mesmo. Professora Angélica aqui, português agora, vamos dialogar um pouquinho. A prof entende que você que está aí do outro lado, né, já está preparado, né, para esse concurso, para essa prova que vai acontecer esse final de semana. A prof sabe também que você se dedicou, não é verdade? Está aí, né, só acompanhando as nossas revisões aqui no canal do Vale Concurso para somar aí com o que você já aprendeu, né, e realizar uma boa prova. Então é isso, vamos dialogar aqui um pouquinho agora, né, professora Angélica já entende, como eu disse agora, que você já está totalmente preparada para sua prova. Vamos dialogar um pouquinho aqui, né? Pois é, chegando aí então, vamos respirar fundo, né, sim, caneta aí para você poder anotar, tudo bonitinho, para a gente poder fazer um negócio bacana aqui, né, um evento bacana aqui no canal do Vale Concursos agora, para te auxiliar mais um pouco aí. Então, olha só, a professora Angélica fez o quê? Ela pegou ali as principais situações da banca examinadora. Olha só, os assuntos mais cobrados pela banca examinadora, olha só, para esse segmento de guardas municipais. Então, quando nós fazemos, né, essa busca para poder trazer o melhor para você em revisão, em aula, em tudo, a gente faz com muita qualidade, viu? Então, a gente pega tudo ali que a banca examinadora já trouxe, voltado para o segmento do concurseiro ali, e traz aqui bonitinho para mostrar para vocês. Na verdade, a gente mata a cobra e mostra ela morta já, né? Assim? Pois é, então olha só. Os assuntos mais cobrados pela banca examinadora em provas, né, no nosso segmento aqui, é o quê? Interpretação de textos, olha o que a prof trouxe para você aí, sintaxe e morfologia, principalmente o uso dos pronomes, tá? O conhecimento aí da classe morfológica dos pronomes. Então, preste atenção. Numa escala aí, né, de cima para baixo, nós temos uma primeira situação, que é a interpretação de texto, ou seja, pode esperar, tá? Que, claro, óbvio, né? A sua prova terá questões de interpretação de texto, viu? Pois é. Num índice ainda mais, vamos dizer assim, num índice ainda mais alto, né, em relação aos outros itens. Num segundo patamar ali, num segundo momento, sintaxe, né, tem todos os termos da análise sintática ali que a gente já sabe que pode acontecer em prova, e em razão da morfologia, o estudo aí dos pronomes. Então, a prof colocou aqui para você já ir preparado para a sua prova, já sabendo o que pode acontecer lá. E é claro, né, nós estudamos para tudo, nós não estudamos simplesmente só para morfologia, saber morfologia, a classe dos pronomes lá na morfologia, não. Nós vamos para a prova 100% preparados, né, assim, preparados em tudo o que pode acontecer lá pra gente. Só que a gente sabe, né, a gente já entende e a gente revisa aqui que esses 3 itens são itens muito importantes para nós. Então, nessa semana de revisão que você está aí, é claro que a gente sempre faz aquela revisão antes da prova, né? Naquela semana ali que antecede, a gente sempre faz uma revisão. A gente busca ali algumas coisas, né? A gente faz questões com relação aos conteúdos, àquilo que a gente tem dificuldade. Então, o que acontece? Essa semana é semana de pegar ali alguma coisinha aí do que você vai visualizar aí dentro, né? O que você viu aqui, nossa, se sintaxe tem, né, uma segunda
é o segundo maior colocado, é o segundo item mais visto nas questões da banca examinadora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, dar uma revisada ali na análise sintática para eu mandar muito bem lá na minha prova. Ah, se a morfologia, o índice maior é pronome, eu sei que eu tenho que comer pronome, já comi, né, com o que há de mais gostoso nas minhas refeições diárias, mas eu preciso aqui revisar rapidinho o pronome para poder fazer uma boa prova, caso aí aconteça, né, com certeza uma questão de pronome para eu poder visualizar lá na prova. Então, o que acontece? É a hora de pegar, é a hora de revisar os conteúdos bonitinho, tá? Para poder não ter erro lá na prova de jeito nenhum, não. Beleza? Pois é, então a prof trouxe aí para você os itens mais cobrados, né? Para você poder nessa reta final se preparar com muita qualidade. Beleza? Então, olha só agora. Não, né? Claro que a gente não vai falar somente sobre, vai falar só sobre interpretação de texto, vai falar só sobre sintaxe, não. Nós vamos revisar o edital aqui hoje. O nosso encontro aqui, quando nós falamos, né, da semana Vale Tudo, é porque vale tudo para a nossa aprovação. E nós, como nos tornamos especialistas em concursos de guardas municipais, nós trazemos para você tudo de melhor, né, com a mesma qualidade que o Vale Concurso oferta sempre, para deixar você totalmente preparada aí. Na verdade, já falei isso aqui, né, várias vezes já, ainda nesse pequeno tempo nosso de encontro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui comigo e ainda não está inscrito no canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, tem muita coisa bacana que rola aqui para você todos os dias, antes da gente conversar sobre isso que estamos vendo aqui na tela, né? Pois é, fique ligado aí nas nossas redes sociais, tem dicas todos os dias, viu? Deixe seu comentário aqui, que ele é de extrema importância pra gente, tá? Pois é, e não posso deixar de falar também sobre o nosso pacote de simulados. Pois é, nós temos aí, olha, um pacote com 5 simulados específicos para a GCM de São José do Rio Preto. Então, você que vai fazer a prova esse final de semana, quer adquirir o nosso pacote de simulados, nós temos 5, é uma simulação da prova, você precisa, né, eu tenho dúvida, eu não sei como é que eu estou indo, se eu estou indo bem ali ou não. Vale muito a pena você escanear, né, com a tela do seu telefone, hein, a câmera do seu telefone e o QR Code e adquirir o nosso combo de simulados, beleza? Vamos praticar aí ainda, porque quanto mais questões a gente pratica nessa reta final, melhor é para o nosso desempenho na prova, não é assim? Então, partiu praticar aí, adquirir o nosso pacote de simulados e praticar para ficar muito bem lá, preparada, né, para a prova ali, beleza? Pois é, agora é a hora, né? A gente estudou, nós adquirimos o nosso preparatório no Vale Concursos, nós estudamos, então agora é a hora da gente poder visualizar ali, né? Eu vou comprar aqui, vou adquirir aqui o pacote simulado para eu, né, visualizar como é que eu estou aqui nessa reta final. E é isso, não deixe de jeito nenhum de adquirir de forma alguma, porque vai ser de grande valia para você. Beleza? Pois é, então vamos lá revisar o edital agora, porque aqui, gente, eu falo o seguinte, eu gostaria muito de virar para você e falar com você assim, olha, mesmo que nós saibamos, né, igual a prof trouxe ali para você, interpretação de texto, né, análise sintática, os pontos mais vistos pela banca examinadora, olha só a quantidade de coisas que a gente visualiza dentro da análise sintática. Olha a quantidade, né, de itens que nós temos. Dentro da análise sintática tem termos da oração, tem período composto, tem concordância, tem regência, tem crase. Olha só, eu gostaria de ser assim, tão específica e falar com vocês assim, não, aqui na análise sintática vai cair isso aqui. Não, agora vai cair isso aqui na análise sintática. Mas não tem jeito, porque tudo é possível para aquele que crê no que diz respeito à língua portuguesa em qualquer prova de concurso público. Então, nós vamos revisar o edital, nós vamos bater ali e fazer uma revisão rápida aqui agora. E eu tenho certeza que você que está aí com caneta, lápis na mão bonitinho aí, né, papel, caderno aí, o que seja que pegou para anotar, vai ser de grande valia para você essa revisão que a gente vai fazer aqui agora. Combinado? Então, olha só, primeira coisa, vocês já sabem, leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários e não literários. Nós já sabemos que interpretação é o primeiro ponto, né, da banca examinadora, é o que vai vir ali em uma situação muito maior, né, em relação aos outros itens, a gente já viu. Então, interpretação de texto é algo que sim, acontece em toda prova de concurso público, isso é independente da banca examinadora, você que às vezes, né, já fez outros concursos públicos aí e está se preparando agora para GCM de São José do Rio Preto, sabe muito bem o que a prof está falando, né? Pois é, a gente vê, claro, é evidente, é frequente, é visto, é óbvio,
interpretação de texto em toda prova de concurso público, beleza? Pois é, então o que você vai fazer? Ah, professora, o que eu vou fazer então na hora que eu chegar lá na minha prova, que eu me deparar lá com a questão de interpretação de texto? O que eu vou fazer? Por que tem gente que pergunta, professora, qual é a estratégia? Não existe regra, né, para se interpretar ou compreender um texto. A gente sabe que não existe regra de jeito nenhum. Só que o que é que nós temos que fazer? Para ganhar tempo, o concurseiro, quando ele quer ganhar tempo, né, e eu espero que isso seja de grande importância para você, essa observação que eu vou fazer aqui agora, o concurseiro, quando ele quer ganhar tempo, o que ele faz? Ele não lê o texto no primeiro momento. Ele já vai direto para a questão de número 1. Então, faça isso esse final de semana. Pegou a sua prova, se deparou com o texto, o que você vai fazer? Vá direto na questão de número 1, leia a questão, porque geralmente, isso é independente da banca examinadora, a gente consegue gabaritar a questão sem ter que voltar ao texto. Sem ter que ir ao texto. Então, se você conseguir resolver a questão sem voltar ao texto, meio caminho andado para você. Então, o que você vai fazer? Esquece o texto no primeiro momento, vai direto na questão de número 1. Conseguiu resolver ali, o enunciado trouxe para você o que você precisa? Beleza, resolve ali. Não trouxe? Aí sim, depois que você leu a primeira questão, você vai voltar ao texto. E assim você vai fazer com todas as outras, entendeu? Por que eu falo isso? Porque tem provas que eu consigo resolver a primeira questão, a segunda, a terceira, sem voltar ao texto. E lá pela quarta, quinta questão, eu tenho que ir lá no texto e fazer leitura dele. Aí, beleza, olha o tempo que eu já ganhei. Olha o que já aconteceu aí, olha o tempo que eu já ganhei com esse negócio, tá vendo? Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Não vamos ficar sofrendo ali, eu vou fazer uma leitura do texto, eu vou fazer a segunda leitura, eu não tô conseguindo entender esse negócio, não surta, tá? Vá à primeira questão, tenta visualizar ali, precisou voltar, aí sim você vai voltar, vai fazer a leitura do texto. Combinado? Beleza. Agora, olha só o próximo item que a gente tem aí. Sinônimos e antônimos, olha só. A gente sabe que não veio muita coisa constando nesse certame, então, ao meu ver, vai ser um negócio bacaníssimo ali, tá? Pra gente poder desenvolver em prova, beleza? Não é um conteúdo completo de língua portuguesa, tá? Já aviso, porque você estudou, com certeza você sabe, filtrou bem aí a banca examinadora naquilo que ela quer, não é assim? Pois é, aquilo que ela vai pedir, tá? Então, esteja preparado para visualizar ali questões realmente seguindo ali à risca aquilo que foi trazido para você no certame aqui. Beleza, então olha só. Sinônimos e antônimos, segunda série, né? Terceiro ano, segundo ano ou terceiro ano do ensino fundamental. O que acontece? Palavras sinônimas são palavras que têm sentido equivalente. Eu acho que isso aí você nem vai precisar anotar, né? Porque já é fácil tranquilíssimo de associar. Então, nós temos sinônimos e antônimos. A prova pode trazer, a banca pode trazer uma questão sobre isso para você, pedindo lá para poder você avaliar, né? Olhar ali, palavra que tem sentido semelhante, né? Então, a que consta no enunciado, tá? Ou que não tem sentido semelhante, que é o caso dos antônimos, né? Então, sinônimos são palavras que têm significado semelhante, né? Sem significação semelhante. E antônimo, sentido contrário, né? Então, a gente já sabe como é que funciona aí e não temos tanto problema com sinônimo e antônimo aí, não. É verdade? Pois é, até aqui tá tomando mamão com açúcar, né? Beleza, então vamos lá. Sentido próprio, sentido figurado das palavras. Outro item, mamãozinho com açúcar também. Quando a gente fala de sentido próprio, nós falamos de informações que estão totalmente voltadas para a realidade do fato. Você não vai visualizar nada além do real do fato ali na situação da questão da prova. Então, se pede sentido real, né, pede sentido próprio. Se pede sentido figurado, é porque já tem alguma coisa ali que não está totalmente no sentido real. Por exemplo, tá? Se eu falo assim que a minha vida é um mar de rosas, olha só. Tá vendo? A minha vida é um mar de rosas, né? Eu tenho que declarar que a minha vida é muito boa, né? E você também, do outro lado, graças a Deus. Por mais que às vezes não seja, né? Então, presta atenção. A minha vida é um mar de rosas. Olha, tem como a vida ser um mar de rosas. Um mar de rosas. No sentido real da situação, não tem. Porque o mar não é mar de rosas, mar de água salgada ainda, né? Pois é. Então, não tem como acontecer esse mar de
de rosas, tá vendo? Então, essa situação me faz entender que eu não estou diante de algo no sentido real, e sim no sentido figurado, porque deu meio que uma viajada na maionese ali. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, sentido próprio, informação na realidade do fato. Sentido figurado, com certeza figurou ali alguma coisa e não está acontecendo no sentido real. Beleza? Pois é, muito bom. Pontuação agora, o nosso próximo item, né? O que a gente vai conversar. Eu digo para você que me acompanha aqui no canal do Vale Concursos agora, que é por isso que é importantíssimo você adquirir o pacote simulados. Por que que é importante isso, né? É só escanear aí até a câmera do seu telefone, tá? E escanear e adquirir. Por quê? Porque lá no pacote simulado você vai treinar isso tudo ali de acordo com a banca examinadora, focado na sua aprovação ali. Então não deixe de adquirir o nosso pacote simulado de forma alguma, tem tudo isso aí para você poder praticar, beleza? Pois é. Então olha só, pontuação agora. Nós sabemos que pontuação é um assunto muito bacana de prova, tá? Embora nós sabemos também, olha só, que a banca examinadora preza muito por questões de interpretação, como a gente já viu no início, questões de sintaxe e também questões de morfologia, especificamente o uso dos pronomes. Mas não significa, e eu já disse isso aqui anteriormente, que não vai cair, que não possa cair uma questão de pontuação. Né? Não significa que a prof não falou lá que vai cair questão de pontuação e caiu na minha prova. A prof não falou que ia cair. Pois é, eu disse que os itens mais cobrados eram aqueles, né? De cima para baixo, de interpretação até chegar na classe pronominal ali, né? Na classe dos pronomes. Mas isso não é tudo da nossa prova, na verdade. Nós temos que estar preparados, porque vai que acontece uma questão de pontuação. Não é a maior ocorrência da banca examinadora, não está ali no rol dos índices mais cobrados, mas pode correr o risco de acontecer, com certeza. E aí, o que que acontece? Quando você está diante do cenário pontuação, você que se encontra aqui nesse Vale Tudo, né, para GCM de São José do Rio Preto, você precisa entender junto comigo o seguinte. Primeira coisa, você tem que ir para a prova sabendo todos os sinais de pontuação. Claro que tem, óbvio, né, real, isso é fato. Por quê? Porque por mais que não seja um dos itens chaves, né, de cobrança da banca, igual eu disse agora, pode cair em prova pra gente. E aí é o seguinte, pode acontecer uma questão abordando vários sinais de pontuação para você poder, né, visualizar ali e, enfim, gabaritar a questão. Pode também acontecer uma questão somente do uso da vírgula. Por que eu falo isso para você? Sério, professor, pode acontecer? Sério, por que a senhora me fala isso? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que possui o maior número de regras. Você já imaginou? Você está lá na sua prova, você pega a sua prova para fazer e fala, não, realmente a professora Angélica falou sobre isso aqui. A vírgula é o maior sinal de pontuação. Então, realmente, a professora Angélica falou e aconteceu uma questão somente do uso da vírgula aqui. Então, eu digo para você o seguinte, há duas possibilidades de prova para você. Duas. A primeira é com relação à abordagem de todos os sinais de pontuação. Pode acontecer sim, né? Igual eu disse aqui. Tanto quanto também pode acontecer apenas uma questão com relação ao uso da vírgula. Então, nessa semana de revisão, o que você vai fazer? Faz uma busca ali. Eu sei que às vezes você vai falar assim, nossa, mas eu vou ver pontuação nessa hora, eu já tô sabendo, que tá mamão com assunto. Faça uma busca, revise pontuação, principalmente questões com relação ao uso da vírgula, principalmente as regras do uso da vírgula, tá? Que é muito importante isso para você. Então, já estamos aí diante de dicas e mais dicas, né? Para você poder associar. Anota aí, preciso rever regras de vírgula, porque é o maior sinal de pontuação, é o que tem o maior número de regras, maior possibilidade de cair, né? Claro que a gente sabe que uma questão abordando vários sinais também pode ser muito, né, muito bem apreciada em situação de prova, beleza? Pois é, agora a gente sai da pontuação e o seguinte, a gente vai para as classes de palavras. A prof quer dizer para você que se encontra aqui comigo, né, nesse nosso Vale Tudo com destino à nossa aprovação na GCM de São José do Rio Preto, o seguinte, sabemos, porque a prof trouxe bem esboçado para você ali, que a classe de peso, né, a mais cobrada, é a classe dos pronomes.
Não é assim? Pois é, eu trouxe para você a classe de palavras mais cobradas no campo morfológico ali, né? Pois é, mas nós temos, olha, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção. Olha só, e o emprego disso tudo aí, né? Emprego e sentido que exprimem. Então preste atenção. A banca traz, num primeiro momento, como peso o pronome, mas não significa, né, como eu já disse até com relação à pontuação, que as outras classes não possam cair. Claro que pode, mas o peso da banca examinadora está sobre a classe dos pronomes. Então, presta atenção. Substantivo, vamos revisar aqui rapidinho, é a classe que nomeia coisas, né? Sim, dá nome às coisas, né? Dentro do substantivo, se acontecer uma questão desse item, é válido o que você prestar atenção, né? O que pode ser peso para você ali, flexões de gênero, número ou grau, beleza? Pois é. O adjetivo, vamos recapitular aqui. O adjetivo é a classe de palavras que dá qualidade. Olha só. Qualidade a qual classe? Ao substantivo. O substantivo dá nome, o adjetivo qualifica. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Dentro da classe dos adjetivos ali, que é uma classe das qualidades, né? O que pode acontecer? Flexões também. Flexões de gênero, número e grau. Maior possibilidade de prova, tá? Beleza. O que é o numeral? O numeral é a classe que quantifica, né? Nós estamos fazendo uma revisão aí das classes que pode acontecer. Numeral é a classe que quantifica. Artigo é a classe que determina, né? Quantifica qual classe? Substantivo. O artigo determina qual classe? O substantivo também, tá vendo? Então, você tem o substantivo como ponto base. Aí você tem adjetivo, numeral, artigo e o pronome, que está totalmente voltado também para o substantivo ali. Então, olha, o substantivo nomeia, aí vem o adjetivo e dá qualidade. Aí vem o numeral e quantifica. Vem o artigo, determina. Tá vendo? Vem o pronome e faz o quê? Substitui ou acompanha o substantivo. Lembrando que pronome é o peso ali dentro do rol morfológico, né? Das classes de palavras trazidas pela banca examinadora. Então, olha só. Nos pronomes, já que é uma classe, né, muito enfatizada pela banca, vamos lá. O emprego dos pronomes. O que é isso? Você precisa saber todas as classificações na prova, tá? Porque é esse pronome, você sabe que esse assunto pronome é peso. Então, você tem que lembrar os pronomes pessoais, no caso reto, pronomes de tratamento, pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Lembrando uma coisa junto comigo aqui, preste muita atenção no que a prof vai dizer. Os pronomes pessoais, principalmente no caso reto, tá? E principalmente os relativos, são as maiores ocorrências de prova. Então, muita calma na hora de visualizar isso aí, tá? Por quê? Porque os pronomes pessoais do caso reto, nós temos ali a situação deles, até no caso reto, no caso oblíquo, né? Nós temos a situação dos pronomes pessoais, principalmente no caso oblíquo, tá? Até no quesito colocação pronominal, que você tá vendo aí, ó, o penúltimo item aí que constou aí, né, no certame, tá? Então, você precisa fazer uma revisão rápida com relação aos pronomes pessoais, no caso oblíquo, porque eles acontecem também no quesito colocação pronominal, né? O que é a colocação pronominal? É a colocação do pronome oblíquo átono diante do verbo ali, fazendo próclise, fazendo ênclise ou fazendo mesóclise, tá? Então, muita calma nessa hora aí pra gente poder associar, beleza? Ok, então tá. Outra coisa, além dos pronomes pessoais aí, né, retos e oblíquos, nós precisamos prestar atenção também nos pronomes relativos, tá? Porque dentro dessa classificação de pronomes ali, esses pessoais do caso reto e os pronomes relativos são e podem ser as maiores possibilidades de prova para você. Então, preste muita atenção no que a prof está colocando aqui, tá? Por quê? Porque às vezes você vai lá para a prova, você não sabe, nossa, a professora falou sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, eu não consigo associar. É a hora de você revisar. É a hora de você pegar o material e dar mais uma olhada. Poxa, a prof falou sobre o pronome pessoal, né? Do caso oblíquo ali, porque a
acarreta lá na colocação pronominal. Você vai cair na bobeira de ir para sua prova sem saber? Não vai, não é verdade? Pois é. Ai, meu Deus, tem esse negócio de próclise, mesóclise e ênclise, que tá lá embaixo na colocação. Pois é, você vai para sua prova sem relembrar isso? Não vai. A prof tá te dando um alerta, a prof tá trazendo para você a possibilidade da prova, né? Igual o pronome relativo. A gente sabe que pronome relativo estabelece relação, né? Mas nós temos ali os principais pronomes relativos que a gente precisa memorizar, né? E quando eles acontecem, por exemplo, a palavra que, quando ela é um pronome relativo, ela tem que ter um termo que antecede, né? A palavra que está aqui e o termo antecedente está aqui, antes dela. É antes do que aqui, beleza. Antes de todo pronome relativo, né? Se aquela palavra ali é um pronome relativo, antes dela aqui tem que ter um termo antecedente. Esse termo antecedente, quando a palavra que, né? Vamos voltar para o que aqui agora. Quando a palavra que é um pronome relativo, o termo que antecede tem que se referir, né, a coisa ou pessoa. Olha só, tá vendo? E essa palavrinha que aqui, que nós estamos avaliando como sendo pronome relativo, ela pode ser substituída por o qual ou a qual. Tá vendo? Pois é. Agora, quando a gente tem o pronome relativo quem, aí o que acontece? O termo que antecede só pode indicar pessoa. Quando o pronome relativo agora é a palavra quem, tá vendo? Então, quando acontece a palavra quem, como pronome relativo, o termo que antecede só pode se referir à pessoa. Olha só, tá vendo? Só pode ser pessoa. Tá vendo? E quando o pronome quem exerce função de pronome relativo, o item, né, ali, antes dele ali também, tem que acontecer uma preposição. Olha só, obrigatória. Coisa que no pronome relativo que não há obrigatoriedade da preposição antes dele. Então, são coisas que você precisa saber para antes da sua prova. Então, anota aí. Dá uma lida, buscar ali os pronomes relativos e os pronomes pessoais, principalmente do caso oblíquo. Beleza? Pois é, aí tem as colocações pronominais, né? Claro que você também não pode deixar de saber de jeito nenhum, né? Próclise, mesóclise e ênclise. Deixa a prof puxar o gancho aqui e já dizer para você, que se encontra aqui comigo, né? Nesse nosso Vale Tudo para GCM de São José do Rio Preto, o seguinte, já a prof dizer para você o seguinte, olha, a única colocação pronominal onde, tá? O pronome oblíquo vai acontecer antes do verbo atraído por um termo atrativo, ou seja, tem o termo atrativo, e ele vai atrair o pronome oblíquo também para antes do verbo. A única colocação é a próclise. Ou seja, o pronome oblíquo só pode acontecer antes do verbo se tiver próclise acontecendo. O que é isso? É também antes do verbo acontecer uma palavra que funciona como termo atrativo. Porque é essa palavra que funciona como termo atrativo que vai atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, muita calma na hora de associar, viu? Por favor, por gentileza, tá? Muita calma, porque você não pode deixar isso passar batido de jeito nenhum. A prof fala isso com você com precisão, tá? Aí é o seguinte, olha. Quando você tem que fazer mesóclise, ou quando você tem que fazer uma próclise ali correta, entenda. Se acontecer uma dessas duas colocações pronominal, não pode antes do verbo ter nenhum termo atrativo. Não pode. Então, para que haja mesóclise ou para que haja ênclise, antes do verbo não pode acontecer termo atrativo. Tá vendo como é que funciona? Pois é. E aí é o seguinte, quando eu faço mesóclise, é porque o verbo tem que estar em uma das formas do futuro. Quando eu faço ênclise, é porque o verbo está no presente ou no pretérito. Tá vendo como é que funciona, né? Pois é, então eu não posso também, não teve termo atrativo antes do verbo, então eu vou escolher o que eu vou fazer aqui. Vou ver onde fica mais bonito. Aí eu faço mesóclise ou ênclise. Não. Se não teve termo atrativo antes do verbo, você tem que prestar atenção no tempo do verbo para você poder visualizar se vai fazer mesóclise ou ênclise de forma obrigatória, uma das duas ali. Combinado? Beleza? Pois é, então vamos continuar aqui. Detalhe, né? É o que eu disse, a gente viu o pronome como peso. Não é assim? Pois é, para a banca examinadora, né? Só que nós temos ali o verbo também. E o verbo, a possibilidade dele em prova para você e para mim, né? Para a gente poder saber, a possibilidade em prova é o quê? Tempos e modos verbais.
ou então vozes verbais. São as duas possibilidades de prova do que pode acontecer com relação ao verbo, tá? Então, eu espero que você já esteja ciente dos tempos do verbo, bonitinho, que é a maior possibilidade de prova. Tempos e modos e as vozes dele, né? As vozes do verbo também é uma situação de prova. Então, aquele negócio de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, né? Você saber ali o tempo do verbo também. Aí vai uma dica muito importante, muito válida para você aqui, tá? É o seguinte. Com relação aos tempos verbais, às vezes a gente tem muita dificuldade lá na hora da prova, né? Diante da questão, de observar ali, será que tá no presente? Será que tá no pretérito mais perfeito, né? A forma verbal destacada ali? Será que tá no futuro do pretérito? Será que tá no pretérito mais perfeito? O que você faz ali na prova para ganhar tempo, tá? Isso é para ganhar tempo. Você pega o verbo que tá ali no enunciado e tenta voltar ele para a primeira pessoa, eu. E tenta achar o tempo verbal lá nesse eu aí. Porque é muito mais fácil você lembrar o tempo do verbo quando você pega o verbo que está lá no enunciado, volta ele para a primeira pessoa. Por exemplo, lá no enunciado da prova está a forma verbal cantávamos. Se eu pegar lá cantávamos, para eu achar o tempo verbal, vai ficar muito mais complicado. Então, eu pego a forma verbal cantávamos e volto para eu. Se cantávamos é nós cantávamos, eu cantava. Tá vendo? Eu peguei o verbo do enunciado, voltei para a primeira pessoa do singular. Cantávamos, cantava. Eu cantava. Beleza. Cantava é uma ação que não foi concluída. Beleza. Então aqui eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo, porque lá no eu também o verbo termina em ava ou ia. Tá vendo como é que é? Então o que você precisa fazer? Pegar o verbo do enunciado, voltar ele para a primeira pessoa do singular, eu. Que aí você tem ali, com certeza, uma estratégia mais rápida para você lembrar o tempo do verbo. E ali, enfim, conseguir, né, gabaritar a questão da sua prova ali. Tá vendo como é que é? Pois é, só prestar atenção para não fazer errado lá na prova. Há uma maior possibilidade de você acertar a questão de forma muito mais rápida, beleza? Pois é, então cuidado aí, tá? Outra coisa, advérbio, preposição e conjunção são classes voltadas para a semântica. Você precisa olhar o sentido do contexto para conseguir, né, visualizar ali e gabaritar a questão correta. Então, conjunção também é uma das possibilidades viáveis de prova. Porque a gente sempre tem 3, né? Pronome, verbo, conjunção. São as que mais acontecem. Para a banca examinadora, o pronome ainda vem com um peso maior. Né? Conjunção ou verbo, ainda vem ali numa segunda colocação ali, né? Pode ou não pode acontecer. Então, muita calma na hora de associar essas questões, tanto para a preposição, quanto para o advérbio e também para a conjunção. Respira, leia a questão ali com calma e veja bem o que ela está trazendo para você conseguir, enfim, interpretar e gabaritar ali o negócio correto. Beleza? Fazer acontecer de forma correta ali, tá? Ok, agora então, seguinte, próximo item aí é o quê? Concordância verbal e nominal. O que acontece aqui? A análise sintática foi bem filtrada, nesse edital. Porque na análise sintática, como eu disse para você, nós temos termos da oração, nós temos período composto e temos o que veio aí, concordância, regência e crase, tá vendo? Várias coisas no campo sintático. Mas a banca filtrou, né? Olha o que ela fez, ela filtrou. Ela trouxe o quê? Somente concordância, somente regência e somente crase. Então, a banca, ela filtrou aí para você esses assuntos, né? Concordância, regência e crase. E aí é o seguinte, olha só, de acordo com a concordância, o que você precisa entender? Preste muita atenção, tá? É o seguinte, o que você precisa entender aqui? Que de acordo com essa bonitinha o que é a concordância, né? Para ficar muito prático para mim e para você que está aí. Quando nós temos concordância, nós temos o quê? Nós temos ali o entendimento de que os termos concordam entre si. Você estudou esse assunto, você está prestes a fazer sua prova, você sabe muito bem que a prof está dizendo para você. Quando os termos concordam entre si, acontece ali o quê? A concordância. Aí, o que é a concordância nominal, né? Para a gente poder revisar aqui. A concordância nominal é quando nomes, tá vendo? Concordam com o substantivo. Por exemplo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, basicamente concordam com o substantivo. Então, você tem ali uma concordância nominal acontecendo,
Tá vendo como funciona? Pois é. E aí você tem a concordância verbal acontecendo quando o verbo concorda com o sujeito. Olha só. Então, é claro que a gente tem particularidade de prova aqui, né? A gente está só revisando. Claro que a gente tem particularidade de prova. A prof entende que você que está aí do outro lado revisou todo o assunto. Claro, na concordância nominal, é muito bacana você relembrar, tá? Anota aí, porque ainda dá tempo, né? Aquelas regras de bastante, mesmo, a regra do junto, né? Regra do bastante, regra do possível, olha só. Regra do mesmo, olha aí. Regra daquelas expressões, é necessário, é permitido, é proibido e é bom, olha só. A regra do anexo, incluso e kit, tá vendo? Pois é, são itens básicos da concordância nominal que você precisa levar para sua prova para você poder conseguir gabaritar lá. Tá vendo como é que funciona? Na concordância verbal, o que você precisa fazer? Prestar atenção em como se encontra o sujeito, tá? Para você pegar o verbo e concordar com ele. Então, muita calma na hora. Você precisa associar. Peraí, o sujeito está como aqui? Né? O sujeito ele está no singular, ele é um sujeito simples. Eu tenho que saber, é princípio básico. Quando o sujeito é simples, né? Não importa se ele está no singular ou no plural. Se o verbo veio antes ou depois dele, o verbo tem que concordar com ele. O sujeito aqui agora é um sujeito classificado como composto. Beleza. Se o sujeito é composto, se o verbo aconteceu depois dele, o verbo tem a obrigação de concordar no plural. Se o verbo veio antes do sujeito composto, o verbo tem que concordar ou no singular ou no plural. Tá vendo como é que é? São itens, assim, muito bacanas a gente poder entender, né? A gente tem que levar esse princípio básico para nossa prova, tá vendo? Claro que, como eu disse, diante da concordância verbal e nominal, tem particularidades. Na concordância verbal, por exemplo, os verbos impessoais, saber as regras dos verbos impessoais, anota aí, ainda dá tempo. Verbos impessoais, eu preciso olhar isso aqui, ó, bonitinho. Os verbos impessoais aqui. Eu preciso olhar sobre os verbos impessoais para ver a concordância. Eu preciso olhar os verbos passivos, a concordância do verbo passivo. Olha só, eu preciso olhar isso. Eu preciso ter ciência disso aqui. Verbo passivo, verbo impessoal, né? A concordância do verbo ser é outra coisa que eu preciso associar. Concordância do verbo ser ali, né? Porque o verbo ser tem uma particularidade de concordância que é diferente do princípio básico dela. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Tá vendo? Para não dar problema para mim lá na hora da prova de jeito nenhum. Tá vendo como é que é? Pois é, eu tenho que ter conhecimento disso. Entende? Beleza. Aí é o seguinte agora. Regência, né? Nós vamos pro ponto da regência aí, olha só. Quando nós temos a regência verbal e a regência nominal, a regência ela é uma sintaxe, ela tem, né, a sua vertente diferente da concordância. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, mas não é não, tá? A regência né, que seja nominal ou verbal, né, nominal e verbal, a regência é a parte da gramática onde os termos, né, se é regência verbal, o termo ali é o verbo. Se é regência nominal, o termo ali é o nome. Nós temos ali termos, nome ou verbo, tá? Que vai fazer o quê? Vai exigir complemento obrigatório depois dele, de forma correta. Então, o que é regência verbal? É o verbo exigir um complemento verbal totalmente correto, adequado a ele dentro do contexto. Tá vendo? O que é regência nominal? É o nome exigir um complemento nominal com preposição adequada nesse complemento aí, né? Bonitinha ali no cenário regência para acontecer certinho regência nominal. Então, na regência nominal, o nome exige um complemento nominal totalmente adequado a ele. Na regência verbal, o verbo exige um complemento verbal totalmente adequado a ele ali. Então, na regência verbal, você vai visualizar muito assim, né? Você já entendeu, claro, a gente está revisando aqui. Na regência verbal, você pode ver lá, classificação do verbo de acordo com a regência. Transitivo direto, transitivo indireto, tá vendo? Intransitivo, olha só, transitivo direto e indireto. Então, você pode se deparar com esse tipo de situação, sim, em questão de regência verbal em prova. E digo mais para você.
De acordo com o que a gente vê, o cenário que a gente vê, o que acontece? Há uma possibilidade muito maior de cair uma questão de regência verbal na sua prova do que de regência nominal, tá? Então, fique muito ligado, muito atento aí para você não errar de jeito nenhum, ok? Beleza, então, vamos lá. Já falamos sobre a colocação pronominal, agora a gente vai falar sobre a crase, tá vendo? Então, nós fizemos um revisionaço bacana aqui, pois é, eu falo que é uma revisão daquelas, né? Que é muito importante. Eu falo o seguinte, queria eu, tá? Vamos falar bonito, né? Quisera eu, vamos falar bonito. Que quando eu estava fazendo prova, que o professor virasse para mim e me desse esse direcionamento. Hoje eu vejo, às vezes, até acontece com a minha filha, né? Porque aqui a gente não transmite só conhecimento, aula, aqui a gente também conversa com você para te fazer, né? Ficar realmente, visualizar realmente a forma como acontece. Quisera eu que hoje, até na escola, minha filha tivesse esse direcionamento. Acho que as pessoas, as crianças, né? E eu, na época também, que eu fiz prova e tal, quisera eu que o professor chegasse para mim e me desse esse direcionamento, né? Mas é claro que isso não acontece. Mas seria muito válido, olha só, você hoje está em uma semana vale tudo, em uma semana revisional, uma semana onde você tem a oportunidade, né, de visualizar aqui o conteúdo, né, da melhor forma possível, com a melhor estratégia trazida por cada professor, para você poder fazer uma excelente prova, olha só. E hoje a gente vê, né, crianças, adultos e tal, vão para as provas sem ter nenhum direcionamento válido ali. Então, olha como isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né, nessa semana no canal do Vale Concursos, isso é muito importante para você. Olha só, por isso que eu falo, né? Quisera eu que quando eu estava fazendo prova, que o professor me desse esse direcionamento, né? Para que eu fosse, assim, seguro, né, para a prova, que eu fosse, assim, convicto, não, realmente. O professor falou, eu revisei ali, né, com a melhor estratégia dele, claro, e eu estou aqui para fazer a prova, entendeu? Vamos, que seja feita a vontade de Deus, claro, mas eu revisei, o professor me deu um direcionamento, né? Igual com relação à crase aqui agora, vamos voltar aqui para a gente poder fechar, o que acontece? A crase, ela é uma questão de prova, com certeza, né? Eu aposto muito nesse termo sintático aí, com relação ao uso da crase. Ela é uma situação de prova muito válida. E eu digo para você aqui, com relação a ela, o seguinte: olha só o que eu digo para você aqui com relação à crase. Nós temos mais de 17 regras com relação ao uso da crase, né? O que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que eu vou usar principalmente, né? Mas primeiro a gente precisa revisar, a crase é o uso do acento grave, né? Aquele acento assim, não é o agudo, né? É o acento grave, ele joga pro lado esquerdo, né, da situação. Então, o que acontece? A crase é o uso desse acento grave, né, aqui, tá? É o uso do acento grave no A, que se juntou ali, né? Que houve uma junção desse A, artigo mais preposição. Então, juntou o A e ganhou ali o acento grave. Então, é nessa situação que acontece a crase, né? Beleza. Mas como eu sei que eu tenho mais de 17, 18 regras, eu vou tentar memorizar pelo menos onde não vai crase de jeito nenhum. Porque lá na hora da prova, meu psicológico não vai me ajudar. Não é assim? O psicológico da gente não ajuda a gente na hora da prova. Eu sei que funciona assim. Eu já passei pela situação que você está passando, que está ali diante da sua prova de concurso público, né? Pois é. Então, primeira coisa, vamos levar para a prova o seguinte: não usamos crase antes de palavra masculina, tá? Não usamos crase, né? Não visualizamos a crase, ou seja, não usamos o acento grave, não usamos. Antes de palavra masculina, não usamos o acento grave, tá? Antes de verbos, beleza? Pois é. Não usamos antes de pronomes pessoais do caso reto. Então, muito cuidado. Tem alguns pronomes que você já estudou, você sabe. Tem alguns pronomes que sim, né? Que não são os pessoais do caso reto, claro. Tem alguns pronomes que sim, nós vamos visualizar a ocorrência da crase neles. Mas não é o pessoal do caso reto. Beleza? Então, muito cuidado. Então, ó, antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de pronomes pessoais do caso reto, outra coisa. Antes de palavras femininas também, que compõem objeto direto, nós também não vamos ver a ocorrência da crase ali no A, não.
Beleza? Pois é. Então, olha que delícia do que a gente fez aqui, que maravilhoso, né, que a gente fez aqui, entendendo aí esse ritmo, né, esse assunto português aí tão bacana e tão presente, né, claro, em todas as provas examinadoras, todas as bancas examinadoras, né, todas as provas de concursos públicos. Então, eu espero que eu tenha sido de grande valia para você aqui, né, que o nosso encontro aqui tenha sido de grande valia, né, no quesito língua portuguesa. Agora, é o seguinte, né, a gente sabe que nós temos aí uma prova de redação, né, a prof também vai falar rapidinho para você aqui e com você com relação a essa prova discursiva. A gente sabe que a gente tem essa prova discursiva acontecendo, que ela vai acontecer para a gente sabe que o nosso psicológico também não ajuda, mas eu vou dar uma recapitulada básica com você aqui no seguinte, olha o que a prof trouxe aí que consta no certame, tá? Essa prova dissertativa, olha só, ela de caráter claro, né, eliminatório e classificatório, ela vai visar o quê? Olha só, avaliar as habilidades de escrita do candidato, olha só, que deverá escrever um texto dissertativo argumentativo coeso e coerente, olha só, sobre um determinado tema, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Bom, o que a banca costuma fazer? Ela traz textos, né? E com base na temática deles, você vai desenvolver uma redação dissertativa. Então, basicamente é o seguinte: a dissertação ela tem três tópicos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que você vai fazer na introdução? Você vai pegar ali a vertente do tema, né? E vai desenvolver a introdução, começando ali a introdução com o quê? Com uma declaração falando sobre, né, declarando ali sobre o tema que você visualizou na prova, a temática da prova. E essa sua declaração com relação ao tema, ela tem que vir seguida de 2 argumentos. Olha só, você vai iniciar a introdução fazendo uma declaração, abordando ali algo sobre a temática, né, da prova, e aí que a banca examinadora trouxe. E logo em seguida, depois dessa declaração, você vai fazer o quê? Você vai citar apenas 2 argumentos que justificam, né? Ou como ponto favorável os 2, ou como um favorável e um desfavorável, né? Você vai citar ali argumentos que confirmam, que justificam a sua declaração. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí o que você vai fazer? Isso no parágrafo da intro. Geralmente, ali, uma introdução bacana, ela tem em torno de 4 linhas, né? Para ela ser breve e objetiva. Depois você vai para o desenvolvimento, que é o segundo parágrafo e o terceiro. No segundo parágrafo ali, o que você vai fazer? No segundo parágrafo, você vai descrever sobre o argumento 1 que você apenas citou lá no final da introdução. Você vai descrever sobre esse argumento 1, né? No segundo parágrafo, em média aí umas 6 linhas. Você vem para o terceiro parágrafo depois e descreve o argumento 2, porque você só citou ele lá em cima, então você descreve, tá? Mais ou menos 6 linhas aí também. E aí, o que você faz depois? Você vai para a conclusão, olha só, que é o seu 4º parágrafo. Aí, o que você faz a conclusão? Você retoma, né, a ideia ali, a ideia da introdução, né, faz uma retomada rápida e traz ali uma suposta solução para o problema, tá? Pois é, não precisa de uma proposta de intervenção tão cabulosa, né? É uma suposta solução ali para o problema. Detalhe, você sabe que aqui também, no parágrafo da conclusão, é ali umas 5 linhas. Se você observar bem, vai dar aí umas 20 linhas no mínimo aí, né? Para sua prova, você tem 6, 5, você vai ter com certeza mais, né? 6 e 6, 12. Com mais 5 ali dá o quê? 17, 18, 19, 20, 21, né? Pois é, se a minha conta não tá errada demais ali, você vai fazer mais de 20 linhas, tá bem? Então, brincando, você tem que fazer mais de 20 linhas ali para que a sua redação esteja num padrão bacana. Detalhe, dica de prova, tá? Dica de redação. Quando você for tratar os argumentos ali no desenvolvimento, sempre no final do parágrafo ali, você falou sobre o argumento 2, você falou sobre o argumento 1, descreveu, aí o que você faz? Você chega no finalzinho ali do parágrafo e joga alguma informação que a mídia divulga sobre aquilo que você abordou.
no argumento 1, né, que é o seu segundo parágrafo. Lá no terceiro parágrafo, quando você fala do argumento 2, no finalzinho, joga algo que a mídia divulga também, que confirma ali o que você, né, descreveu. Detalhe, quando você coloca a mídia na jogada, você não pode falar, tá? Você não pode colocar de jeito nenhum, tá? Você não pode de jeito nenhum colocar ali sobre, por exemplo, divulgar ali o nome do jornal, o nome da revista, o nome do programa de TV. Isso não pode ser feito de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum ali, viu? Então, muito, muito interessante você não fazer isso, tá? Jogar de jeito nenhum ali o que a mídia divulga. Por exemplo, jogar o nome da mídia. É Jornal Nacional. A revista Veja. Não sei o que tem. Pois é, não pode. Tá? Você vai fazer sobre tudo sem falar sobre a mídia no geral. A mídia divulga, a mídia traz isso. Que esses exemplos que você coloca ao final de cada argumento, você denota para o examinador, né, nos 2 parágrafos ali de desenvolvimento, você denota para o examinador que você está totalmente ciente, né, do cenário atualidade, beleza? Olha, saiba fazer o uso das conjunções também, que são os conectivos que dão cronologia à sua redação, porque um conectivo errado pesa para você. Por exemplo, se a minha conclusão não foi introduzida por uma conjunção conclusiva, já não fica legal, tá vendo? Já não fica legal. Se o meu segundo argumento ali, ele foi oposto ao primeiro, né? O meu primeiro argumento ali é um ponto positivo e o segundo é um ponto negativo. Quando eu for falar sobre o segundo argumento lá no terceiro parágrafo, o meu parágrafo precisa começar com um conectivo. Então, olha, o terceiro parágrafo é um parágrafo que necessita ser iniciado por um conectivo. E o quarto parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, também precisa. Tá vendo? Então, vamos prestar atenção, tá? Pra gente poder desenvolver uma redação 100%, viu? Pois é, 100% mesmo, tá? Cuidado aí com a pontuação ao longo da sua redação, com a coerência, a coesão. O que é coesão? Escrever de acordo com o padrão culto da língua, né? E automaticamente a coerência é o resultado disso, tá? Então, muita calma na hora de fazer direito pra gente poder realmente fazer bonito, né? Pois é. Então, é isso, olha. A prof já disse para você poder adquirir o nosso pacote simulado, né? Escaneie aí a câmera do seu telefone aqui no QR Code, partiu adquirir aí para você poder praticar mais um pouco, né? Ainda dá tempo, como a professora Angélica disse. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, aperte o sininho da notificação. Tem coisa boa ainda essa semana aqui, não acabou a semana, né? Ainda vamos ver mais vale todos aqui ainda. E é isso, tá? A prof deseja a você excelente prova. Espero que esse encontro tenha sido de grande valia para você, como eu já disse, Espero que você tenha aí excelente prova e nos traga excelentes resultados aí esse final de semana, se Deus quiser, tá? Fica tranquilo, respira fundo, né? Vamos devagar, porque concurso público é assim, né? A gente sabe que a nossa dedicação, a nossa determinação, a nossa disciplina com os nossos estudos conta muito. Se for dessa vez, ótimo, amém. Se não for, não desista, tá? Não desista do seu sonho. Não desista do seu foco, do seu objetivo de jeito nenhum. Beleza? E conte com o Vale Concurso aí para te auxiliar na sua aprovação. Grande abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fui.